Bom dia, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1, certo, pessoal? Hoje vamos para a parte falar sobre energia mecânica, né? E vamos definir, né, o conceito de energia potencial e também definir o conceito de energia mecânica. Lembre-se que a proposta foi construir o conceito de energia mecânica. Primeiramente, falamos da energia cinética, certo? Onde a energia cinética, alguns livros colocam TK, outros colocam só T, certo? Aqui, para facilitar, vamos colocar só T, tá, pessoal? Vamos tirar esse K, esse índice K aqui, para não confundir com alguma coisa relacionada com a constante elástica. Então, só colocaremos T. Então, temos aqui a energia cinética, que vai ser dada por 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. E também nas aulas anteriores definimos o conceito de trabalho. Se eu tenho um trabalho associado ao deslocamento de uma posição dado por um vetor R1 até um vetor R2, esse trabalho vai ser a integral, né, do produto escalar entre essa força resultante, que atua no objeto, que multiplica o elemento de caminho, né, infinitesimal. No caso aqui é o vetor posição infinitesimal. E mostramos também nas aulas anteriores o teorema trabalho-energia, que mostra que o trabalho associado ao deslocamento de um vetor posição R1 até um vetor R2, certo? O trabalho associado dentro desse intervalo, dentro desse deslocamento vetorial, né, de posição, vai gerar uma variação de energia cinética, um ΔT. Esse é o famoso teorema trabalho-energia. Na verdade, para ser correto, né, o nome pegou, mas o correto seria o teorema trabalho-energia cinética, né? Bem, começamos também a construir o nosso conceito de energia potencial, né, ou potencial. Só que, para que isso ocorra, é necessário que a gente faça primeiro uma breve abordagem sobre um tipo de força, né, que chamamos de força conservativa na física, né? Na física, a gente chama esse tipo de força conservativa, que é uma força que depende somente da posição, ou vetor posição, e o trabalho associado a essa força não depende da trajetória. Vimos isso também na aula passada, em que eu mostrei para vocês que o trabalho da força-peso não depende do caminho. Por exemplo, se ele desse um plano inclinado, ou se ele é solto do mesmo nível de altitude anterior do plano inclinado, com a mesma altura do plano inclinado, ele vai descrever o mesmo trabalho, certo? Ok, pessoal? E chegamos a uma conclusão de que o trabalho não depende da trajetória. Isso é uma característica de força conservativa. Forças não conservativas, um desses dois pontos não são obedecidos, certo? Ok? Ou até mesmo os dois pontos não são satisfeitos, que é uma força que depende somente da posição e uma força que também possui um trabalho que não irá depender da trajetória. Ok? E, finalmente, vamos agora abordar o conceito de potencial ou energia potencial. Esse potencial ele tem que estar associado a esse tipo de força, certo? Depois eu vou mostrar para vocês isso. Esse tipo de força que a gente chama de força conservativa, certo? E também ele tem que estar associado ao vetor posição, certo? Ao vetor posição R, certo? Então, para se construir uma energia potencial ou um potencial, é necessário que esse potencial seja, digamos assim, associado à ação de uma força conservativa e que ele vai depender do quê?
unicamente do vetor posição R, certo? E, primeiramente, né, quando a gente vai falar do potencial, a gente tem que definir aonde o potencial é nulo, certo? Em qual nível o potencial é nulo? Aqui vamos definir a posição R0 uma posição de origem. E eu vou categoricamente, na verdade arbitrariamente, definir o potencial nessa posição de origem como zero, certo? Não há nenhuma novidade disso, pessoal. Por exemplo, a energia potencial gravitacional, no caso associada com a força-peso, sempre colocamos o nível zero na superfície. Olha, desse nível aqui o potencial é zero. À medida que eu vou ganhando altitude, eu vou colocando o quê? Valores positivos do potencial, certo? Eu poderia ter feito o contrário, por exemplo, eu tenho um alto de um prédio, eu vou colocar energia potencial zero lá no alto. O nível zero é lá em cima, por quê? Porque eu posso dizer, ó, minha posição inicial é lá em cima, né? Quando eu solto um objeto. Então eu vou dizer que tudo que tiver para baixo vai ser negativo e tudo que tiver para cima vai ser positivo, certo? Abaixo desse nível, ok? Então isso é uma escolha arbitrária. Claro que tem determinados tipos de problemas, né? Que certas escolhas são mais fáceis do que a outra, né? Do ponto de vista intuitivo ou do ponto de vista de mais, como se diz, tato, né? Digamos assim, tato prático, né? Senso comum, né? Porque, por exemplo, esse exemplo aqui do prédio, é mais prático eu colocar o nível zero de energia potencial na base do prédio, na superfície do solo, do que colocar o nível de potencial lá no topo do prédio, né? O nível zero lá no topo, certo, pessoal? E aí a gente constrói essa energia potencial como sendo o quê? Como sendo menos, certo? Do ponto de vista geral, para um determinado vetor R associado ao vetor posição, eu tenho que esse potencial, ou essa energia potencial, ela vai ser a integral da posição original, certo? Do vetor posição de origem até o vetor R, do produto escalar da força pelo elemento de caminho, dr, né? Uma vez que isso aqui é um produto escalar. Só que perceba o seguinte, essa definição é exatamente igual a menos o trabalho, né? Como vimos aqui em cima, ó. Essa integral aqui é exatamente o trabalho, como vocês podem observar aqui. Certo? Só que aqui estou colocando um trabalho de uma posição de origem até uma posição R qualquer. Certo? Conceitualmente é a mesma coisa. Ah, mas o limite de integração está diferente. Tudo bem, não tem problema, porque aqui eu estou considerando o vetor origem R0 e um vetor R qualquer, depois da posição original, né? Posição de origem. Agora vamos fazer um percurso de uma trajetória em que ele parte desse ponto aqui, certo? Como vocês estão vendo aqui a trajetória, parte do ponto zero, onde eu vou colocar o meu U de R0 nesse ponto, ou seja, aqui é meu nível zero de energia potencial, onde eu estou destacando aqui em verde. Aqui é o meu nível zero de energia potencial. E aí minha trajetória vai ser de 0 até 1 e depois de 1 até 2, ok? Então no ponto 1 eu tenho um potencial associado ao vetor posição 1 e no ponto 2 eu tenho um potencial associado ao vetor posição R2, certo? Então podemos escrever que o trabalho realizado da posição 0 até a posição R2, certo? Esse trabalho realizado, como vocês estão observando aqui nessa linha aqui que eu vou destacar, esse trabalho aqui realizado, ele pode ser escrito como sendo o trabalho realizado da posição 0 até a posição 1, mais o trabalho da posição 1 até a posição 2, certo?
E continuando aqui embaixo, o que eu vou fazer? O que eu quero saber é qual é o trabalho associado da posição 1 com a posição 2, certo? Porque eu sei que o potencial lá no zero é o quê? É zero, certo? Então, para saber o trabalho realizado de 1 até 2, eu posso simplesmente fazer o quê? A diferença dos trabalhos de 0 até 1 e de 0 até 2, certo? Que é exatamente o que está escrito aqui na linha de baixo. Então, o trabalho realizado entre o vetor posição 1 até o vetor posição 2 é igual ao trabalho realizado diretamente do vetor posição origem até o vetor posição 2, menos o trabalho do vetor origem até o vetor posição R1, certo? Só que, prestem bem atenção, o que é o trabalho? O que é o trabalho? O trabalho não é isso aqui. O trabalho não é isso aqui. A integral de uma vetor posição até uma posição posterior do escalar. E o potencial não é menos o trabalho? O potencial é menos o trabalho. Se o potencial é menos o trabalho, então aonde tem trabalho eu vou substituir por U, certo? Então aqui ó, vai ficar menos U de R2, que é esse camarada aqui, ó, esse camarada aqui está associado, vou colocar com outra cor, certo? Esse camarada aqui, ele é isso. E esse camarada aqui é esse aqui. O trabalho seria menos o potencial, só que com menos da frente fica mais. E o trabalho de 0 até 2 vai ser menos o potencial associado ao R2, certo? É só vocês se basearem por essa expressão aqui em cima, ó. Essa é a expressão que eu estou utilizando, né? Certo? Diz que isso é integral. Vejam diretamente que o U de R é menos o trabalho. Ok? Que é o que acontece aqui. Então chegamos nessa relação aqui embaixo. Ó. Chegamos nessa relação aqui que diz, olha, o trabalho da posição de um R2, vou colocar dessa forma, senão vai ficar muito poluído. O trabalho do vetor posição R1 até o vetor posição R2 é menos o que? O potencial associado à posição R2 mais o potencial associado à posição R1, certo? Só que pelo teorema, mas lembre-se que pelo teorema do trabalho-energia, a gente tem o quê? Que o teorema de trabalho-energia ele diz o quê? Energia cinética. Que o trabalho associado a um vetor posição R1 até um vetor posição R2 é a variação da energia cinética do objeto ou da partícula. Então, nesse contexto, o que acontece? Aonde tem trabalho de R1 até R2, eu vou colocar ΔT, que é o que acontece aqui embaixo, que eu estou mostrando para vocês. Então, eu tenho ΔT igual a menos U de R2 mais U de R1, certo? Isso é igual a T menos T2, que eu estou abrindo o ΔT, que é o final menos inicial, certo? Igual a menos U de R2 mais U de R1, certo? O que eu vou fazer? Tudo que tiver subíndice 2, eu vou passar para o lado esquerdo, e tudo que tiver subíndice 1, eu vou passar para o lado direito. Então, eu tenho essa expressão aqui. Então, eu vou ficar com T2 mais U de R2 igual a T1 mais U de R1. Bem, antes de eu falar da fórmula célebre da energia mecânica, vamos observar o que está escrito aqui nessa linha. Vamos entender isso aqui, certo? Vamos tentar compreender essa expressão aqui. O que isso quer me dizer? Isso quer me dizer que
Não importa a soma, não importa qual seja o vetor posição. Por exemplo, se eu tenho aqui nessa trajetória aqui, o vetor posição 1 está me dizendo que se eu tiver uma velocidade de uma partícula e ela está no ponto 1 aqui da trajetória, aqui em cima, a soma da energia potencial mais a soma da energia cinética vai ser exatamente igual à soma da energia potencial mais a soma da energia cinética no ponto 2. E isso, pessoal, é uma forma muito bacana de você expressar uma quantidade que vai se conservar, certo? Ela se conserva. É isso que a igualdade está mostrando aqui embaixo. Que não, se eu colocasse uma outro vetor posição R3 e somar a energia cinética associada com aquela posição R3, mais uma energia potencial associada àquela posição R3, essa soma vai ser exatamente igual a essas somas aqui embaixo. A soma do T2 mais o é de R2, mais igual também vai ser igual à soma da energia cinética T1 mais a posição R1. Certo? Da potencial associada à posição R1. Então, isso é o princípio de conservação. Certo? Eu estou mostrando, olha, existe uma quantidade que não importa qual trajetória que eu tiver, se eu somar a energia cinética dela com a sua energia potencial e guardar, e depois de uma outra posição fazer o mesmo processo e comparar essas duas quantidades, elas são iguais. Esse é o princípio da conservação da energia mecânica, certo? Mas isso só acontece se eu tiver falando de uma força que seja de natureza conservativa. Caso contrário, isso aqui não é mais verdade, certo? Que a gente vai ver depois, certo? Caso contrário, essa igualdade não vai ser mais respeitada, certo? Ela não vai se consolidar. Só ocorre se eu estiver falando de força conservativa. Porque a gente vai mostrar no próximo vídeo que existe uma relação direta entre esse potencial e a força F, certo? A força resultante ou a força conservativa. Que a gente mostra que é uma força conservativa. Se não for conservativa, não falaremos de potencial, vamos falar de trabalho. Ok, pessoal? Então prestem atenção que existe uma diferença bem sutil entre trabalho e potencial ou energia potencial. O trabalho está associado com como que a força está atuando no objeto que se desloca, certo? O trabalho, pense, trabalho, esforço, movimento. O potencial não necessariamente tem que ter um objeto em movimento. Eu preciso que ele tenha, por exemplo, vamos novamente pegar o exemplo de um objeto solto do alto de um prédio, certo? Se eu pego um objeto, uma esfera, por exemplo, e solto ela, no ato de soltar, eu vou ter energia potencial à medida que o tempo vai passando até essa esfera atingir a superfície. E também vou ter um trabalho associado também a essa energia, certo? Perdão, trabalho associado também atuando nessa esfera devido à ação da força gravitacional, no caso a força peso, particularmente falando. Repare que eu vou ter a ação do trabalho, vou ter a ação da força resultante, que no caso é a força gravitacional, a força peso, e também ao mesmo tempo vou ter uma energia potencial associada, porque a cada nível, a cada tempo que vai passando, a minha esfera vai atingindo níveis de alturas diferentes, cada vez menores até chegar na superfície, certo? Então a energia potencial vai diminuir, ok? E o trabalho vai ser constante, porque a força é constante. Repare a diferença, o trabalho não muda. O trabalho ele vai mudar à medida que eu vou passando o quê? O deslocamento, certo? E o trabalho vai ser positivo. A energia potencial vai ser negativa ou positiva dependendo do nível onde você colocou o seu zero de potencial. Nessa situação vai coincidir os dois serem iguais.
certo? Ok? Agora, se eu pego essa mesma esfera e fico lá em cima, com a esfera presa, sem soltar ela, eu tenho trabalho sendo, o trabalho está atuando na esfera, eu tenho ação de trabalho, eu tenho trabalho sendo produzido devido à ação da força gravitacional, da força peso. Eu tenho até a ação da força peso, mas eu não tenho trabalho, certo? Porque não está tendo deslocamento da esfera. A esfera não está se deslocando, ela está lá presa. Mas existe energia potencial, ou seja, mas existe o potencial associado com a ação daquela força. Então repare que existe uma sutileza entre o potencial e o trabalho, ok? Isso tudo dentro do contexto de força conservativa. Então agora a gente mostra o quê? Que essa soma de energia cinética mais o potencial, vamos falar de energia potencial porque já está subentendido que é energia. Então agora vamos falar só potencial. Mais o potencial, a gente define isso como sendo o quê? A energia mecânica, certo? E dentro desse contexto de força conservativa, a gente vai escrever uma coisa que vai ser fundamental no nosso curso aqui de Física 1 nessa parte. Dentro do contexto de forças conservativas, né, ou força conservativa, dentro desse contexto da força conservativa, a gente tem o quê? Que a derivada da energia mecânica em relação ao tempo é igual a zero, certo? Ou seja, isso mostra a conservação da energia, ou seja, a variação infinitesimal que depois extrapolada para a variação macroscópica ao longo do tempo da energia mecânica é nula, certo, pessoal? A variação infinitesimal, ou seja, a derivada temporal da energia mecânica é nula. Isso é um princípio de conservação, que só vale se eu estiver falando de forças conservativas. Ok, pessoal? Então terminamos a nossa videoaula aqui e na próxima videoaula vamos ver como que essa energia se conserva de um ponto de vista mais matemático, certo? Do ponto de vista onde a matemática é um pouco mais, digamos assim, sofisticada. Então, pessoal, um abraço a todos e até o próximo vídeo.